Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, beleza? Vamos para mais um vídeo? Evangelho de João, sequência. Eu vou parar na parte da mulher samaritana, tá? Depois eu volto a gravar mais um vídeo de Lucas. Eu estou gravando os outros vídeos aí que eu achei necessário, tá? E eu gravei o vídeo aí, a imagem ficou meio escura, não ligue não, tá? Mas escute o que está sendo falado lá, mesmo com a imagem escura, porque é importante. Eu esqueci de diminuir o brilho, porque aumentar o brilho, né? Porque eu diminuo para economizar bateria. Aí na hora do vídeo eu acabei esquecendo de aumentar o brilho, irmão. Mas tamo aí. Vamos pro Evangelho de Lucas, tá? Eu vou gravar mais, o Evangelho de Lucas não, o Evangelho de João, e depois eu volto pro de Lucas, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu falar um recadinho aqui. Não se espante, irmão, com o meu jeito de pregar. Cada um tem o seu perfil, tá? Eu sou mais enérgico. Porque assim, ó, eu amo tanto a palavra do Senhor, eu amo tanto o meu chamado, que eu prego com o coração, com convicção. Eu prego com alegria. Eu sou enfático, sabe? É o meu jeito de ser. Eu sou como que eu não caibe em mim, então eu me empolgo. Eu prego com empolgação, eu não sou frio. Eu não consigo ser. Tudo bem, não estou falando que quem prega com mansidão é frio, tá, irmãos? Estou falando que mansidão é um dos frutos do Espírito, tá? Eu sou manso, mas eu sou manso assim, tratar com as pessoas, quando eu estou convivendo com ela fisicamente, entendeu? Aí eu sou educado, sou manso, né? Converso com ela direitinho. Mas no meu vídeo assim eu sou mais enérgico, eu sou mais, como que se fala? Eu prego com ousadia, eu confronto as pessoas na palavra. Não é confrontar para irritar as pessoas não, irmão. Não é isso. Vocês interpretem certo, pelo amor de Deus. Porque a palavra de Deus, ela confronta. Quando a pessoa só gosta de ouvir palavras bonitas e que consola ela, é importante essas palavras. Mas prova que se a pessoa ela gosta de ouvir consolo, certo? Palavras que consolam, que dá paz, que dá ânimo. Tudo bem, isso daí está na palavra. Só que a pessoa que só gosta disso, ela não é convertida. Porque junto com essas coisas tem também a palavra de confronto. Porque Jesus confrontou as pessoas. Jesus confrontou. Porque sem confronto não dá para apontar o erro das pessoas, não para julgá-las. Entendam. Quando a gente mostra o erro, não é apontar, é mostrar. Fala apontar, mas o certo é mostrar. Que ela está errando. Aqui ó, você está errando, irmão. Aqui. Se conserte, senão não tem como as bênçãos vir para você. Então não é para condenar a pessoa, não é para julgar, é para mostrar para a pessoa se olhar e se arrepender, para os bênçãos vir para ela. Jesus fez muito isso. Olhe para dentro de vocês, Jesus falou, entendeu? Tire a trave do seu olho para tirar do irmão. Se ele falou isso, é que cada um de nós, não é só eu que falo para vocês fazer para vocês. Eu tenho que fazer na minha vida, tirar a trave do meu olho. E toda hora eu estou reconhecendo meus erros com o Senhor nosso Pai. E outra, ó, tem intimidade. Quando você começar a ler a Bíblia, quando você começar a orar, você vai pegar intimidade com Deus. Você pegou intimidade? Papai, pai, paizinho lindo, me socorra, eu preciso de ti. Eu sou dependente de ti, pai. Em nome de Cristo, Senhor Jesus, me socorra, me dê força. Eu preciso, cubra com o teu sangue, purifique os meus pecados, me santifique nos seus caminhos. Me põe em caminho de retidão, de justiça, de benignidade, de amor fraternal verdadeiro pelo meu próximo. É isso. Entendeu? Pai, paizinho. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Eles foram verificar. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, come. Não vais comer? Mas ele respondeu: tem uma comida que vocês nunca provaram. Os discípulos não entenderam e disseram:
trouxe comida. Jesus explicou: a comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou. Quando olham ao redor, vocês não dizem que em 4 meses será o tempo da colheita? Muito bem, agora digo eu: abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros. É tempo da colheita. O ceifeiro não espera. Vai logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e o ceifeiro estão juntos. O clima é de triunfo, e sobressai a verdade contida no ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher num campo em que nunca trabalharam. Sem mover um dedo, vocês trabalharam num campo cultivado por outros desde muito tempo e com muito sacrifício. Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Ele sabe tudo a meu respeito. Me conhece como ninguém. Eles imploraram a Jesus que permanecesse com eles, e ele ficou 2 dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvi-lo. Eles disseram à mulher: nós cremos não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos. Agora temos certeza. Ele é o Salvador do mundo. 2 dias depois, Jesus foi para a Galileia. Ele sabia, por experiência própria, que um profeta não é respeitado no lugar onde cresceu. Quando chegou a Galileia, o povo dali o recebeu, mas apenas por terem ficado impressionados com o que ele havia feito em Jerusalém durante a Páscoa, não por saber quem ele era ou o que estava para fazer. Jesus estava de volta a Caná da Galileia, lugar onde havia transformado a água em vinho. Enquanto isso, em Cafarnaum, o filho de um oficial da corte do rei estava doente. Quando ele soube que Jesus estava na Galileia, foi procurá-lo e implorou que ele fosse à sua casa e curasse seu filho que estava quase morrendo. Jesus declarou: vocês se recusam a crer se não presenciarem um milagre. Mas o oficial da corte não se deu por vencido. Por favor, é a vida do meu filho. Jesus simplesmente respondeu: vá para casa, seu filho está vivo. O homem creu na palavra de Jesus e foi para casa. No caminho, seus empregados o encontraram e deram a notícia: seu filho está vivo! Ele lhes perguntou a que horas seu filho começara a se sentir melhor. Eles disseram: a febre baixou ontem, por volta da 1h da tarde. Era exatamente a hora em que Jesus tinha dito: seu filho está vivo. Foi o suficiente. Não apenas ele, mas todos os de sua casa creram. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus após seu regresso para a Galileia. João, capítulo... Então, irmãos, vamos lá, parecer. Deixa eu dar um recadinho aqui, porque uma coisa boa que as pessoas têm que compreender, tá? E que eu faço, e eu sou tido como... Mas eu não me importo com a opinião das pessoas, não. Eu me importo com o que o Senhor pensa de mim. Mas é bom eu passar isso para vocês quebrar tabu, tá? Eu não tenho vergonha de chorar, não, irmãos. Entendeu? Só porque, homem não chora uma pinóia, tá? O homem tem que ser muito homem para chorar. E eu choro nos pés do Senhor, sim. E eu choro até aqui, se eu sou levado pela emoção. Se eu não sou, eu não choro. Eu não sou de chorar com frequência, irmãos. Não sou. Não vou fazer tipo aqui, falar: eu choro porque eu sou filho de Deus e o filho de Deus chora. Não, isso é fazer tipo, certo? Eu choro quando eu sou tocado pelo Espírito Santo e quando eu me entristeço, quando eu vejo pessoas destruindo a própria vida dela, certo? E eu não podendo fazer nada. Por quê? Porque eu falo do amor de Deus, eu falo do Evangelho, eu falo para a pessoa se arrepender dos seus erros, para olhar para dentro de si, para se consertar, para ter perdão dos seus pecados e Deus abençoar a vida dela, mas ela se recusa. E aí eu fico triste com isso, porque é um ser humano que eu amo, mesmo que eu não, às vezes eu não tenha muita intimidade, ou às vezes eu tenha muita, ou seja alguém da minha família, ou alguém que não é da minha família, ou alguém que eu gosto, não importa. Eu não gosto de ver ninguém se autodestruir, porque eu tenho o amor de Deus dentro de mim. Só que aí eu choro, porque, cara, é uma tristeza isso. É uma tristeza você saber que tem salvação por meio de um homem,
que deu a vida e sofreu e foi chicoteado, escarrado, cuspido, humilhado, pisoteado, zombado, xingado, para pagar o seu pecado e o meu pecado, e a pessoa recusar isso e continuar invejando, continuar se vingando, continuar trapaceando, continuar mentindo, continuar traindo e não querer se arrepender. Aí não é para julgar a pessoa que eu estou falando isso. Por quê? Justamente foi o que eu falei. Você se entristece porque você está vendo a pessoa se autocondenar sozinha. E ela não quer aceitar que ela está se autocondenando. Você vai falar que conversa, que não, ela dizia o assunto, que você que está desejando mal para mim, você que, entendeu? E você tem que aguentar isso, suportar. Você está levando a pessoa para Cristo, está desejando bem para a pessoa, e a pessoa fala que você quer o mal dela, entendeu? Como os religiosos fariseus. O que eles fizeram com Jesus? Você expulsa demônio por meio de Beelzebul. Isso, ó, cuidado, é pecado com o Espírito Santo, hein? Então não tem perdão esse. Todos os pecados tem perdão, mas quanto a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Nenhum tem que você cometer, certo? Então tome cuidado. E a recusa por Jesus também não tem perdão, porque a recusa vai levar a pessoa para a condenação eterna. A recusa que eu falo é se aceitar Jesus como Salvador, a obra que ele fez. Meu, imagine, se você assiste o filme de Jesus e você não se comover, assista a Paixão de Cristo. Ninguém quer assistir, por quê? Porque é pesado. Você vai ver o que Jesus passou por você ali. Por isso que eu gosto de assistir esse filme. Porque você vê as cravaduras desse tamanho assim, ó, entrando no corpo de Jesus, cara. Entendeu? Meu, como você não se comove com uma coisa dessa pro cara? Ah, isso é fantasia, é a história da carrocinha. Então tá bom, irmão, tá bom. Eu não falo mais nada. Tá bom, acredite nisso, é o direito seu, eu não posso te forçar. Mas eu creio por isso. Graças a Deus, eu sei que eu tenho a vida eterna. Ninguém pode falar, eu vou para o céu, tá? Ninguém pode falar, ou fulano foi para o céu, sem saber se ele entregou a vida para Jesus, tá? Porque isso é outra blasfêmia, tá? Porque só vai para o céu quem entrega a vida para Jesus Cristo, tá? Na palavra. E o que eu aprendo aqui, ó? O que eu aprendo aqui que ele falou assim, ó, eu tenho uma comida que vocês não conheceis, porque é fazer a vontade de meu Pai, ou obedecer a palavra de Deus. Ele falou assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então pronto. Então, palavra, tá falando palavra, olha lá, você tem que obedecer a palavra. Entendeu? Essa é a vontade de Deus, esse é o alimento pro espírito. Entendeu? Então foi que nem eu falei no outro vídeo que eu fiz lá. Da sexta-feira lá da Paixão, da Semana Santa. Todos os simbolismos e festa, o Kippur, festa do tabernáculo, festa do jubileus, festa do... que Deus é festeiro, viu, irmão? Ele não permite festa promíscua, certo? Ele é contra, ele abomina a festa promíscua. Carnaval, essas coisas aí, funk, o cara... Isso que ele não quer para os filhos dele. Forró falando de chifre, trair mulher, num lugar que pega todo mundo, ninguém de ninguém, isso Deus não aprova. Mas ele aprova você comemorar com a sua família o seu churrasquinho, se não tem promiscuidade lá. Ele aprova você ir num parque, ele aprova você ir num Sesc, ele aprova você ir na praia, entendeu? Deus não desaprova essas coisas, então Deus é festeiro. Então, só que essas festas e essas comemorações e até a Santa Ceia são simbolismo. Porque o sangue de Jesus já está na palavra, a água da fonte da vida já está na palavra, o fruto da árvore da vida já está na palavra, o pão da vida já está na palavra, a água da fonte da vida já está na palavra, tudo está lá. Por isso que a gente fala, eu costumo falar, vou me alimentar da palavra. Por quê? Vai me alimentar o meu espírito, para me conduzir para a vida eterna e por como eu devo andar como cristão aqui nesse mundo, fazendo a vontade de Deus, certo? Se a pessoa não obedece à vontade de Deus, ela está fora. Entendeu? E ela está se autocondenando a si mesma. Entendeu? É isso. Isso é o que diz a palavra, não sou eu que estou dizendo. Agora a pessoa não quer ir lá ver na palavra para não falar que eu estou certo, então ela está recusando, então talvez ela saiba o que está escrito lá, mas ela não crê. Ela fala, por isso que ela não vai ver, para confirmar o que eu digo. Porque ela não crê, ela não quer saber disso. Mas aí, irmãos, entenda, aí é o direito de cada um, que assiste cada um. Aqui não é o canal que eu queira obrigar você a ler a Bíblia, não. Eu só aconselho você a ler. Eu só te conduzo a Cristo. Eu só falo que se você for, você vai ter a salvação eterna e vai colher bênçãos aqui nesse mundo. E também vai ter dificuldades, vai passar por lutas, mas você vai ter a vitória. Entendeu? Se
se tá difícil com Deus, imagina sem Deus. Entenda isso aqui, ó. A gente costuma falar uma palavra que é assim, ó. Se você cair na mão do mundo, Deus te livra. Se você cair na mão dos homens, Deus te livra. Se você cair na mão do diabo, Deus te livra. Se você cair na mão de Deus, quem é que vai te livrar? Quem é que vai te livrar? Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrível coisa é. Porque você vai ter que dar conta, prestar no final dos tempos. Eu e você vamos ter, tanto o cristão como os incrédulos, nós temos que dar conta do que nós fizemos aqui na terra. Entendeu? Você vai prestar conta, eu vou prestar conta. Se você não andar direito, vai lhe ser cobrado e a conta vai ser alta. E eu não estou falando isso para julgar ninguém, irmãos. Pelo amor de Deus, eu estou falando para que vocês se arrependam dos seus pecados. Como eu já entreguei os meus pecados para o Senhor Jesus. De novo, você não vai deixar de pecar, mas você não vai viver mais em pecado. Entendeu? Você vai pecar por fraqueza uma vez ou outra e vai se arrepender. Porque se você é salvo, se você tem o Espírito Santo, você vai se arrepender. Porque quem não é salvo não sente culpa quando peca. É normal para ele continua pecando e a mim não afeta nada isso mesmo, vou continuar, não estou sentindo nada, tá até gostoso. Esse não é salvo, entendeu? Não é salvo, ele não tem, ele faz as coisas erradas e não sente remorso, nem arrependimento, ele continua, entendeu? Ele continua a fazer maldade, injustiça, mentindo, traindo, enganando, entendeu? Você só se livra disso quando você se olhar para dentro de si e falar, puxa, tá doendo, eu vou me arrepender do meu pecado, Jesus está me chamando. Aí sim, você tem vida transformada e aos poucos é um processo que você vai saindo da vida pecaminosa. Entendeu? É isso. Vamos lá, continuar. Tempos depois, houve outra festa e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado Betesda em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: "Você quer ficar bom?" O homem respondeu: "Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes." Jesus disse: "Levante-se, pegue sua maca e comece a andar." O homem ficou curado imediatamente. Pegou a maca e saiu dali. Mas era sábado. Alguns judeus pararam o homem curado e disseram: "É sábado. Você não pode carregar sua maca por aí. É contra a lei." Ele respondeu: "O homem que me curou me mandou fazer isso. Ele disse, pegue sua maca e comece a andar." Eles perguntaram: "Quem deu essa ordem?" Mas o homem não sabia, e Jesus havia sumido por entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou: "Você está com ótima aparência. Está muito bem. Mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer." O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. Jesus defendeu-se: "Meu pai..." Aí, irmão, eu adoro essas partes. Por quê? Ó, preste atenção, não é pra me gloriar em mim não, tá? Eu adoro, por quê? Porque prova o que eu falo, para as pessoas não acharem que eu estou enganando ninguém, que eu sou mentiroso, que eu sou falso profeta. Só que mesmo assim, ainda as pessoas não vão aceitar, porque o problema da pessoa não é comigo, o problema é com a palavra, ela não quer aceitar, entendeu? Aí, o que eu falo, independente de estar de acordo com a palavra, a pessoa não vai aceitar, porque ela não aceita a palavra, não é o que eu falo. O que eu falo está de acordo com a palavra, mas mesmo que eu prove na palavra, a pessoa não aceita. Você viu, ele falou o que para o pecador? Queres ser limpo? Ah, eu quero. Então, seja curado, pegue sua marca e ande. Os religiosos, por ser dia de sábado, que os judeus não trabalham no sábado, né? Porque Deus fez o mundo em 6 dias, fez toda a sua obra e descansou no 7º, que é o sábado. Depois eu vou explicar essas coisas para vocês. Então, era para o homem guardar o sábado, todo homem. Só que, quando Jesus veio, Jesus é o Senhor do sábado, então ele começou a curar, fazer obras no sábado, e os religiosos
falava que ele não é filho de Deus, coisa nenhuma, porque ele profanava o dia de sábado, né? Quebrava o dia de sábado, que era dia de descanso. Só que o que Deus tinha posto era para não trabalhar no dia de sábado. Isso não quer dizer que ele não podia curar, que ele não podia comer no dia de sábado. Tem que alimentar o seu corpo, certo? E eles eram da lei. E pela lei ninguém é justificado, diz Paulo diz na carta aos Gálatas. Nós somos justificados pela fé em Cristo. E Cristo falou, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. O homem não é escravo, o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. Logo o homem não é escravo do sábado nem o seu Senhor, porque eu sou o Senhor do sábado, entendeu? E Jesus já sabia que o homem ia distorcer. Lembra que quando Paulo fala em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que o anticristo vai vir, vai mudar os meses, os dias, o ano e as leis. Então Jesus já sabia que o sábado ia deixar de ser cumprido e para adorar o domingo, que é dia de descanso hoje, certo? E os meses foi mudado, irmãos. E eu estou falando isso aqui, eu nem ia falar isso agora, mas para você entender, ó, presta atenção, o homem muda tudo que Deus faz, e ele vai dar conta de tudo isso que ele fez. O homem mudou o calendário de Deus. Sabe por quê? Paulo falou em Tessalonicenses, ele vai mudar os dias, os meses, o ano e as leis. As leis também o homem já mudou. O homem governante, ele mudou as leis de Deus, certo? Então por isso que eu falo, o governante é corrupto. Não creio em governante, creio na palavra de Deus, gente. Não creio na mídia. A mídia fala algumas verdades? Fala, mas a maior parte é mentira. É manipulação, é engano, certo? E ela fala que os outros fazem fake news. Preste atenção nisso aqui, ó. Vou começar do meio. Não, do meio não. Julho, agosto, setembro. Setembro significa o quê? Na numerologia de Deus. Não estou falando de astro, nem de horóscopo, estou falando da numerologia de Deus. Quem é entendido e estuda as escrituras sabe do que eu estou falando. Não venha pôr coisa aqui não, que é horóscopo, que eu estou falando de horóscopo, que eu já refuto com base bíblica. Então, é o meu jeito de falar, irmãos. Me perdoe, eu sei que muitos não gostam, mas é o meu jeito, tá? O que acontece? Setembro, 7. Mas por que setembro está no mês 8? Quem é que mudou isso aí? Deus não foi. Outubro, 8. Por que outubro está no mês 9? Novembro, 9. Por que novembro está no mês 11? Dezembro, 10. Por que está no mês 12? Quem inverteu isso aí? Eu pergunto, quem foi? Os homens conduzidos por Satanás, que são anticristos. Antes o que a palavra ensina. Ele é anti, então ele muda as coisas de Deus. Entendeu? E Deus já sabia que o homem ia mudar. E por isso ia oprimir aqueles que guardassem o sábado. Então, Deus sabia que quando Jesus viesse, a gente ia guardar não só o sábado, mas todos os dias. O que é guardar todos os dias? Você vai adorar a Deus todos os dias. O que importa não é mais adorar em templo. O que importa não é mais adorar com multidões. Mesmo se tiver multidões é melhor. Mas sempre a multidão ela tira a sua concentração às vezes. Então é melhor você adorar no seu quarto. Ou com 2, ou 3, ou 4. Tá? Não estou falando que não pode estar comunhão com muita gente. Não me entendam. Estou falando a sua relação íntima com o Senhor. Tá? Então... você tem que se retirar. Jesus se retirava da multidão para ir para onde? Para o monte orar. Por quê? No monte não tinha ninguém, certo? Mas hoje você não tem mais... muita gente não pode ir para o monte. Muita gente não pode ir para o templo. Ou o templo se corrompeu e Deus tira a pessoa de lá. Então, você vai adorar em espírito e verdade. Certo? Então, Jesus sabia que os homens iam mudar a lei, os tempos, e a gente ia adorar todos os dias em espírito e verdade. Entendeu? Hoje a adoração em espírito não é dias. Leia Colossenses. Colossenses fala muito isso. Por que guardais dias, anos e festas e rituais se já estáis em Cristo? Entendeu? Guardar dias, anos, para quê? Certo? Quer voltar aos velhos rudimentos? Nós somos salvos por graça, pela misericórdia da obra de Cristo na cruz. Todos os ritos Jesus cumpriu lá no tempo da lei, que até é Mateus. Certo? O que a gente cumpre são os princípios bíblicos morais, as leis morais, ou seja, não amarás teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não matarás, não roubarás, não levantar falso testemunho,
não trair uns aos outros, não enganar. É esse o princípios bíblicos que a gente cumpriu hoje, só isso. E você obedecer a palavra da verdade, só isso. O resto, Jesus já cumpriu os cerimoniais. Você pode cumprir? Pode, mas isso não vai te dar salvação. Você pode não cumprir? Pode, mas isso também. No fato de você cumprir as festas, os ritos, não vai interferir, ou não cumprir, não vai interferir na sua salvação. Entendeu? Na sua salvação, o que vai interferir é se você rejeitar a obra de Cristo na cruz, e não só isso, não obedecer a palavra da verdade e os princípios morais bíblicos. Porque se você aceitou Jesus, não tem como você não querer obedecer a Bíblia ou os princípios da Bíblia, porque você aceitou Jesus. Então o Espírito Santo vai pôr essa vontade. Se você não respeita, é porque você ainda não é convertido, não foi salvo. Sinto lhe dizer. Porque não existe isso de uma pessoa ser salva, irmãos, e não obedecer os princípios, pelo menos os princípios morais bíblicos. Certo? Amará o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o seu entendimento, próximo como a si mesmo. E como você ama o próximo, você pode errar com o seu próximo. Sim, vai acontecer, porque nós somos falhos. Mas você reconhece, pede perdão para o próximo e perdão para Deus. E não procura errar mais com ele. Não vive e fazendo injustiça, mentindo, enganando, traindo, trapaceando. Se você vê que as pessoas fazem isso uma com a outra, ela não é de Deus. Por mais que ela fale o nome de Deus e fala que é de Deus, não é de Deus. Jesus falou o quê? Conheceis pelos frutos, pelas obras. Provai os espíritos. Você já conhece aí nas obras. Você vê as pessoas com obra má, ela não é de Deus. Ela pode tentar convencer todo mundo que é de Deus, mas ela não convence a Deus. Ela se engana a ela mesma, mas não engana a Deus, tá? E os filhos de Deus ela não engana por muito tempo, ela engana por um período. Depois Deus revela, ela não é minha. Entendeu? Ela pode vir a ser se ela se enxergar e se converter, mas por enquanto ela não é minha. Entendeu? É isso aí. Era o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também. A resposta irritou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era seu pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Jesus finalmente se explicou. Digo a verdade para vocês. O filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. Mas vocês ainda não viram nem a metade, pois assim como o pai levanta os mortos e cria a vida, assim também o filho faz. O filho dá vida a quem quiser. Nem ele nem o pai rejeitam ninguém. O pai concedeu ao filho toda a autoridade para julgar, de modo que o filho seja honrado igualmente com o pai. Quem desonra o filho desonra o pai, pois foi decisão do pai pôr o filho no lugar da mais alta honra. Ouçam com atenção que é importante. Quem crê no que eu digo e entra em sintonia com o pai, que também me pôs nessa posição, recebe agora a vida plena e eterna. Não está mais condenado a ser um estranho. É um passo gigante do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Vocês precisam entender isto já. A hora chegou, quero dizer, agora mesmo, em que os mortos irão ouvir a voz do Filho de Deus, e ao ouvi-la viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele conferiu ao Filho vida nele mesmo. E por ser ele o Filho do homem, o Pai concedeu também a ele a autoridade para decidir e executar tudo o que se refere ao juízo divino. Não fiquem surpresos. Está chegando o tempo em que todos os mortos ouvirão sua voz. Os que viveram no caminho reto ressuscitarão para a vida. Os que viveram no caminho errado ressuscitarão para o juízo. Não faço nada por minha conta. Ouço primeiro e depois decido. Vocês podem confiar em minha decisão, porque não estou seguindo um caminho próprio, mas apenas cumprindo ordens. Se eu agisse por conta própria, meu testemunho seria vazio e egocêntrico. Mas um testemunho independente me confirma. O testemunho mais confiável de todos. Além disso, vocês todos já ouviram e ouviram João. E ele deu testemunho abalizado e confiável a meu respeito, não foi? Além disso, meu objetivo não é ganhar a simpatia de vocês, nem apelar para um simples testemunho humano. Estou falando com vocês deste modo, para que vocês sejam salvos. João foi uma tocha, e vocês ficaram contentes em festejar um pouco debaixo daquela luz brilhante. Mas o testemunho que confirma o que faço supera em muito o testemunho de João. É
É a tarefa que o Pai me mandou executar. E enquanto a executo, confirmo que o Pai de fato me enviou. O Pai que me enviou me confirma. Só que vocês não percebem isso. Nunca ouviram sua voz, nem viram sua aparência. Nada da sua mensagem restou na memória de vocês, porque não levaram a mensagem a sério. Vocês se dedicam a estudar as Escrituras porque acham que vão encontrar ali a vida eterna. Mas vocês olham para a árvore e não veem a floresta. Afinal, as Escrituras falam de mim. E aqui estou diante de vocês. E vocês não querem receber de mim a vida que afirmam desejar. Não estou interessado na aprovação da maioria, sabem por quê? Porque conheço vocês e as multidões. Sei que o amor, especialmente o amor de Deus, não está na agenda de vocês. Apresentei-me com a autoridade do meu Pai, e alguns de vocês me desprezam, outros me evitam. Se outro viesse dizendo-se importante, vocês o receberiam de braços abertos. Como esperam receber algo de Deus, se desperdiçam o tempo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando Deus. Mas não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai. Moisés, a quem vocês dão tanta importância, é quem os acusa. Se acreditassem de verdade no que Moisés disse, vocês creriam em mim. Ele escreveu a meu respeito. Se vocês não levam a sério o que ele escreveu, como posso esperar que deem atenção ao que eu falo? Aí, irmãos, maravilhoso. Maravilhoso. Por que que é maravilhoso? Vou parar por aqui, tá? Vou dar a última ressalva. Por que é maravilhoso? Porque uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás, que ele falou assim, que seja limpo o pecador. Mas ele falou o que pro pecador? Vai e não peques mais, para que coisa pior não lhe aconteça. Deixa eu dar a explicação de que coisa pior é essa. O pecador foi curado. Pegue sua marca e anda. Ele era aleijado, ele foi curado. Sabe o que ele fez? Ele falou, vou aproveitar a vida, já que eu fui curado. Olha aí, ó. Vou aproveitar a vida. Em vez de ele andar nos caminhos do Senhor, ele falou, vou aproveitar a vida. Olha só. Aí ele foi pegar prostituta. O tempo que ele foi aleijado, ele falou, perdi muito tempo, vou catar mulher. Aí foi lá pegar prostituta. Aí, o que aconteceu? Aconteceu a desgraça que Jesus falou. Porque ele falou, vai e não peques mais. Não que o homem nunca mais ia pecar, mas o tipo de pecado que ele pecou. Quer dizer, ele podia falhar e se arrepender. Ele foi e se arrependeu na última hora, esse homem que pecou. Só que Jesus falou, você vai arcar com as consequências. Por isso que ele falou, não peques mais para coisa pior não lhe acontecer. É a consequência do pecado. Então o homem foi e pecou, certo? Aí ele teve consequência. Aí a consequência é que ele acabou sendo preso. Denunciaram ele lá por uma coisa lá, que eu não sei o que aconteceu lá. Não lembro da história direito desse homem aí, né? Depois eu vou verificar de novo nas escrituras. Vai, não peques mais, ele pecou, entendeu? E ele não se importou, ele foi curado. Por isso que eu falo, tem gente que quer a bênção, mas não quer a obediência, entendeu? E isso pode acontecer com qualquer um de nós, viu? Tá? Desviar do caminho. Agora eu não estou falando de desvio e você retornar, porque ele se arrependeu depois, só que ele colheu a consequência. Sabe qual foi a consequência? Foi a morte. Porque ele foi preso e lá na época dos romanos eles crucificavam os assassinos, os ladrões. Então ele foi crucificado também. Por quê? Porque Jesus avisou, olha, cuidado para não acontecer coisa pior. Foi crucificado, entendeu? Mas ele se arrependeu também. Na hora, no último momento ele se arrependeu, ele foi salvo. Mas ele colheu a consequência aqui na terra. Foi preso e depois foi executado. Sendo que ele poderia viver mais, entendeu? E nem ter sido preso. Entendeu? Então, olha como colhe a consequência. Eu falo isso, a pessoa fala que não, que você confessou seu pecado, Deus perdoou. Deus perdoou sim, mas isso não quer dizer que você não colhe a consequência. Eu colho, quando eu erro, isso é a pessoa se achar melhor que os outros. Se Davi, que era o segundo coração de Deus, colheu, e outra, você viu que Jesus falou aí agora, né? Passou aqui, certo? O que Jesus falou? Palavra de confronto. Aí quando eu falo, o que Jesus falou? Assim, eu faço o que o meu pai quer, então eu não falo de mim mesmo. Então vocês não creram. Moisés escreveu de mim. Vocês estudam as escrituras, mas vocês só vê a árvore, não vê a floresta. Por quê? Porque a floresta é falando de Jesus, e eles não criam em Jesus, os religiosos. Então não adianta ler as escrituras e não enxergar que desde Gênesis já está falando de Jesus. Porque quando Adão pecou e se escondeu de Deus, o que aconteceu? Aí Adão falou, Deus procurou, Adão, onde você está, Adão? Aí Adão
Não, é que eu fui me cobrir porque eu tô nu. Aí Deus falou, quem disse que tu está nu? Aí por quê? Porque eles estavam nus, de verdade. Mas a nudez não era escândalo. Ninguém se espantava com a nudez, porque eles eram puros. Depois que eles pecaram, aí eles olharam para si mesmo e viram pecado neles. Então ele se escondeu dos olhos de Deus, mas dos olhos de Deus ninguém foge. Entendeu? Aí Deus matou um cordeiro, um animal lá que eu não lembro, não sei se foi cordeiro ou foi outro, mas pegou a pele do animal, não foi bem o cordeiro, acho que foi outra coisa. Mas o símbolo é cordeiro, tá? Da salvação, que é Jesus. Então ele matou um animal, tirou a pele e cobriu o Adão com pele de animal. Isso ali já estava falando de Jesus, entendeu? Então, e os fariseus não percebiam isso, já estava falando, anunciando Jesus desde Gênesis. Deus já tinha o plano, porque Deus já sabia que o homem ia cair. Deus é onisciente, ele chega lá na frente. E por que Deus permitiu? Não é que Deus permitiu, Deus não é que Deus falou assim, não, eu vou deixar o homem pecar. Deus permitiu, que ele sabia. Mas por que ele não impediu? Porque ele deu o livre-arbítrio para o homem. Ele quer que o homem vá para ele de vontade própria, por amor a ele, não por força. Então o homem está decidido, o mal e o bem. É ele que escolhe. Deus deu o livre-arbítrio. Satanás não escolheu o mal e o bem? Escolheu o mal, entre o mal e o bem, Satanás escolheu o mal. Deus faz assim com o homem. Então, por isso que muito rejeita, porque ele falou assim, muitos me rejeitam, muitos não querem ouvir a minha palavra. Se rejeitou Jesus, quando Jesus nos manda pregar, nós somos como as ovelhas por meio de lobos, entre lobos. Lobos são só os profetas, tá? Então, Jesus nos enviou para o matadouro, por isso que a gente sofre, os escolhidos de Deus. E por isso que a gente é rejeitado, por isso que a pessoa não nos escuta, porque ela escuta de mau grado, tá? E a palavra não penetra. É isso. Simplesmente assim. Se rejeitaram Jesus, ofenderam Jesus, falaram que Jesus era o próprio demônio, falaram que Jesus, que Deus o livre guarde, que isso é o pecado contra o Espírito Santo, né? Eu só estou explicando. Deus me perdoe de falar assim. Não estou pecando não, irmãos. Então, que acontece? Chamaram Jesus, cuspiram em Jesus, desfeitearam Jesus, desprezaram Jesus, humilharam Jesus. Quem dirá nós que somos escolhidos de Jesus? Nós vamos sofrer nesse mundo, porque nós vamos sofrer desprezo, não de pessoa que quer nos ouvir. Por isso que a carta de João fala, filhinhos, aquele que nos ouve é de Deus, aquele que não é de Deus não nos ouve. Então quando você lança semente, prega, a pessoa rejeita, você tem que largar lá e pregar para outra, porque a pessoa fechou o coração. Então ela rejeitou a palavra, entendeu? Então não adianta você dar pérolas aos porcos, porque o porco não sabe o que fazer. Não estou chamando ninguém de porco, é uma parábola que Jesus contou, tá? Então você já falou, a pessoa rejeitou, vai falar para outro, entendeu? Então a sua parte você já fez, você já lançou a semente, entendeu? Então muitos vão nos rejeitar, vão nos humilhar, e a gente tem que aguentar. Vai fazer o quê? Eu não vou desistir porque eu sou humilhado, porque eu vou chorar, vou sofrer. Sim, a gente sofre, irmãos, internamente. Às vezes a gente nem chora fisicamente, mas chora interno, aqui dentro, porque dói. A pessoa te humilha, te rejeita só porque você está falando de Jesus, entendeu? Se afasta de você, você fica sozinho às vezes, entendeu? Mas é o preço que a gente paga pela nossa vida eterna. E ele falou da vida eterna aqui, ó. Ele falou assim, quem crê na minha palavra, naquele que me viu, tem a vida eterna agora, só por crer. Já começa agora. Lógico que você vai morrer, a carne vai morrer, e Deus vai te dar um outro corpo glorioso. Depois eu vou fazer um vídeo meu, que eu já enviei vídeo de terceiros de corpo glorioso, explicando. Mas eu vou fazer um vídeo meu, pessoal, falando o que é um corpo glorioso, como que esse corpo vai se portar, que é sem pecado nenhum, tá? E isso é só na ressurreição dos mortos. E ele falou da ressurreição dos mortos. Explicando aqui, tem dois tipos de ressurreição dos mortos, tá? Quando você crê em Jesus, na verdade, o seu velho homem morre, é crucificado junto com Cristo. Nasce uma nova criatura, um novo homem, e isso chama ressurreição dos mortos. Você ressurgiu do homem morto espiritualmente, porque você estava vivo só na carcaça, no corpo, mas espiritualmente você não cria, então você tá morto espiritualmente. Quando você vem a crer na obra de Cristo na cruz, você é ressuscitado espiritualmente. Aí lá no final dos tempos, ou no final da sua vida aqui, você vai morrer a sua carne, e Deus vai te dar, ressuscitar para a vida eterna. Aí ele vai te dar um novo corpo glorificado. Você não vai viver em espírito lá para a vida toda. Ele vai te dar um corpo glorificado. Entendam, gente, Deus já nos conhecia antes da fundação do mundo. Você era um espírito que Deus já tinha preparado lá no céu. Só que o que Deus fez? Ele fez o homem do pó da terra
e soprou o fôlego da vida, o espírito, nas narinas. E o homem se tornou alma vivente, está escrito em Gênesis isso. Então o homem se tornou alvo com corpo. Só que quando ele pecou, ele morreu espiritualmente e morreu também fisicamente logo depois. Então, que Deus vai fazer? De novo ele vai te dar um corpo, mas dessa vez um corpo indestrutível. Só que, ó, o que ele falou ali? Um vai ser ressuscitado para a vida eterna, outro, foi o que Jesus falou, tá aí, vocês ouviram. Outro para juízo. Juízo é a condenação eterna, certo? Então, tanto você vai ter o corpo para viver com Deus, se você andou nos caminhos de Deus, na vida eterna, no paraíso, nos céus e na terra, novos céus e nova terra. E aqueles que fizeram mal e não obedeceram o evangelho de Jesus, vai ser ressuscitado com um corpo físico também, mas para sentir todas as dores do inferno lá no lago de fogo. Entendeu? Vai ser assim, tá escrito na palavra, irmãos. Se queira acreditar ou não queira, tá escrito lá. Aí, quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, como diz o programa do nosso amigo lá, acredite se quiser. Eu acredito. Agora, cada um acredita no que quiser, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o like, badala o sininho de todas. Bem-vindos novos inscritos. Deus abençoe a todos vocês. Amo vocês de coração, sem hipocrisia nenhuma, sem fingimento. Deus conhece o meu coração. Não preciso provar para o homem, como Jesus não falou ali, né? Eu não vim aqui para agradar o homem, eu vim aqui para agradar meu pai. Eu não vim aqui, eu, Fernando, não estou aqui para querer agradar pessoas. Eu estou aqui, é lógico, eu quero agradar para levar a salvação por meio de Cristo, apontar o caminho. Mas se a pessoa não se agradar de mim, eu quero agradar o meu pai que está no céu. Não quero agradar o homem. Antes de agradar o homem, eu prefiro agradar a Deus. Entendeu? Então é isso aí. Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Beijo no coração de vocês. Fui.